Bom dia! Nós vamos agora revisar sobre a teoria cinética dos gases. O gás ideal. O comportamento ou estado de um gás é caracterizado quando conhecemos os valores exatos do seu volume, pressão e temperatura. Essas grandezas são denominadas de variáveis de estado de um gás. Cada conjunto específico de valores, volume, pressão e temperatura, caracteriza o estado diferente de um gás. Quer dizer que se houver qualquer variação em uma dessas grandezas, pressão, volume ou temperatura, o gás muda de estado. Como não podemos enxergar ou tocar os átomos ou moléculas de um gás, a teoria cinética dos gases é apenas um modelo que foi criado para que possamos entender o comportamento dos gases reais. Logo, podemos admitir o seguinte modelo de comportamento para um gás ideal. O volume que um gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que o contém. O volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente. A pressão que o gás exerce é resultado das colisões das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Lembrando que esse movimento ele é desordenado. A temperatura termodinâmica é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas que constituem o gás. Observe que a energia cinética depende da massa do gás e a temperatura não depende. Mudanças de estado. Como a gente já viu anteriormente, o estado de um gás fica definido quando a gente conhece os valores do seu volume, pressão e temperatura. Se houver alteração em pelo menos uma dessas três variáveis, dizemos que o gás sofreu uma mudança de estado ou transformação de estado. Um recipiente que contém um gás cujo comportamento está sendo estudado é considerado um sistema. Os limites que definem o espaço de um sistema separando-o do restante do universo pode ser considerado fronteira. Já o meio imediatamente próximo às fronteiras é denominado de vizinhança. Podemos caracterizar e classificar três tipos de sistema: isolado, fechado e aberto. O que vai diferenciar um do outro? O sistema fechado não permite troca de massa, mas permite troca de energia na forma de calor com o ambiente. Podemos classificar os sistemas de três maneiras: isolado, quando não permite troca de massa ou de energia com o meio ambiente; fechado, quando não permite troca de massa, mas permite de energia na forma de calor com o meio ambiente; e aberto, quando permite tanto a troca de massa quanto a troca de energia com o ambiente. Observação: nas transformações de estado que ocorrem em sistemas fechados, o número de partículas do gás contido no sistema é sempre constante, não importando a variação que ocorra com pressão, volume e temperatura. Nós vamos ter três tipos de transformações: isotérmica, isobárica e isocórica. As transformações isotérmicas são aquelas que ocorrem a temperatura constante. Nesse caso, vai existir uma relação entre pressão e volume. Essas grandezas na transformação isotérmica, elas serão inversamente proporcionais. À medida que a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Então, não esqueça, em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que em uma determinada massa de gás, o volume é inversamente proporcional à sua pressão. Então, simbolizando por I, o estado inicial, que é antes da transformação acontecer, e por F, o estado final, podemos escrever a equação PI vezes VI igual a PF vezes VF. PI, pressão inicial, VI, volume
inicial, ou seja, a pressão e o volume antes da transformação acontecer. PF, pressão final, VF, volume final. Pressão e volume depois da transformação acontecer. Transformação isobárica. As transformações isobáricas são aquelas que ocorrem a pressão constante. Aí vai existir uma relação entre volume e temperatura. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ou seja, à medida que uma aumenta, a outra aumenta. À medida que uma diminui, a outra diminui. Então, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Simbolizando por I o estado inicial e por F o estado final, podemos escrever a equação VI sobre TI igual a VF sobre TF. Como já vimos, VI é volume inicial, TI, temperatura inicial, VF, volume final, TF, temperatura final. Lembrando que em química a gente trabalha com a temperatura absoluta, que é a temperatura na escala Kelvin. Então, não esqueça de, antes de jogar os dados na fórmula, transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Como é que se faz isso? Pega o valor da temperatura em Celsius e soma mais 273,15. Aqui nós vamos trabalhar com números inteiros, então vamos tirar a vírgula e trabalhar com 273. Transformação isocórica. As transformações isocóricas são aquelas que ocorrem a um volume constante. Elas também podem ser chamadas de isométricas ou isovolumétricas. Nesse caso, vai existir uma relação entre as grandezas pressão e temperatura. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Simbolizando por I o estado inicial, no caso antes da transformação de estado do gás, e por F o estado final, podemos escrever a equação PI sobre TI igual a PF sobre TF. Pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Sempre lembrando que, como trabalhamos com a temperatura absoluta, sempre devemos transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Agora vamos falar da transformação de estado que ocorre em um sistema aberto. Quando ocorre uma transformação de estado em um recipiente aberto, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols ou de partículas do gás dentro do recipiente, varia conforme a temperatura. Nesse caso, pressão e volume se mantêm constantes dentro do recipiente. O que vai alterar é a temperatura. A quantidade de matéria do gás dentro do recipiente aberto é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, o número de mols diminui. À medida que a temperatura diminui, o número de mols aumenta. Para esse caso, podemos escrever a relação Ni vezes Ti igual a Nf vezes Tf. Ni é a quantidade de matéria inicial, ou seja, o número de mols inicial. Ti, temperatura inicial. Nf, número de mols final. E Tf, temperatura final. E agora vamos falar sobre a equação geral dos gases. Muitas vezes, a transformação de estado de um gás ocorre simultaneamente com a variação de pressão, volume e temperatura. Nesse caso, para determinar o novo estado do gás, utilizamos a chamada equação geral dos gases. PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Observe que a equação geral dos gases engloba em uma única equação tudo o que já estudamos.
Então, eu posso utilizar essa equação geral dos gases para resolver as transformações isobáricas, isotérmicas e isocóricas. Sempre lembrando de transformar a temperatura de Celsius para Kelvin.